professora. É um título desse texto, tá bom? A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo professorinha com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos e foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai, durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escrita com gravetos no chão da terra do quintal. Não houve ruptura alguma entre o novo mundo que era a escolinha de Eunice e o mundo das minhas primeiras experiências. O de minha velha casa de Recife, onde nasci, com suas salas, seu terraço, seu quintal cheio de árvores frondosas. A minha alegria de viver, que me marca até hoje, se transferia de casa para a escola, ainda que cada uma tivesse sua característica especial. Isso porque a escola de Eunice não me amedrontava, não tolhia minha curiosidade. Quando Eunice me ensinou, era uma meninota, uma jovenzinha de seus 16, 17 anos. Sem que ainda percebesse, ela me fez o primeiro chamamento com relação a uma indiscutível amorosidade que eu tenho hoje. E desde há muito tempo, pelos problemas da linguagem, e particularmente da linguagem brasileira, a chamada língua portuguesa no Brasil. Ela com certeza não me disse, mas é como se tivesse dito a mim, ainda criança pequena: Paulo, repara bem como é bonita a maneira que a gente tem de falar. É como se ela tivesse chamado. Eu me entregava com prazer à tarefa de formar sentenças. Era assim que ela costumava dizer. Eunice me pedia para que colocasse numa folha de papel tantas palavras quanto eu conhecesse. Eu ia dando forma às sentenças com essas palavras que eu escolhia e escrevia. Então, Eunice debatia comigo o sentido, a significação de cada uma. Fui criando naturalmente uma intimidade e um gosto com as ocorrências da língua. Os verbos, seus modos, seus tempos. A professorinha só intervinha quando eu me via em dificuldade, mas nunca teve a preocupação de me fazer decorar regras gramaticais. Mais tarde, ficamos amigos, mantive o contato próximo com ela, com sua família, sua irmã Débora, até o golpe de 1964. Eu fui para o exílio e de lá me correspondia com Eunice. Tenho impressão de que durante 2 anos ou 3 mandei cartas para ela. Eunice ficava muito contente. Não se casou, talvez isso tenha alguma relação com a abnegação, a amorosidade que gente tem pela docência. E talvez ela tenha agido um pouco como eu. Ao fazer a docência, o meio da vida, eu termino transformando a docência no fim da minha vida. Eunice foi professora do Estado, se aposentou, levou uma vida bem normal. Depois morreu em 1977. Eu ainda no exílio. Hoje a presença dela são saudades, são lembranças vivas. Me faz até lembrar daquela música antiga do Atulfo Alves. Ai que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Galera, esse texto aí, né, tá falando de uma professora, não é? A professora desse menino, não é isso? Isso aqui foi um relato da vida dele. Ele não contou uma parte da história da vida dele, não é? De uma professora que ensinou ele a fazer o quê? Sentenças, não é isso? Ele disse aqui nesse texto, né, que a professora ensinava para ele algumas palavras muito difíceis, né, que ele achava muito difícil, não é isso? Por quê? Porque ele foi alfabetizado. O que é ser alfabetizado, gente? É conhecer as letras, conhecer as sílabas, até juntar e formar uma palavra, entenderam? E ele foi alfabetizado aonde? Numa escola? Não, ele foi alfabetizado em casa. Então, quando ele chegou aí para uma
escolinha, né, para essa professora, ele já conhecia, né, ele já tinha sido alfabetizado, mas tinha sido uma alfabetização excelente? Não, nem tanto, né, porque ele foi alfabetizado em casa. E aí, quando ele teve esse contato com a professora Eunice, ela ensinou para ele um monte de coisa, né, palavras difíceis, o seu significado, não é isso? Todo mundo entendeu até aí? Né? Show! Número 1. Para que serve o relato pessoal? Escreva com auxílio. Bom, eu disse lá no início do texto que o relato pessoal, né, ele é um texto que conta sobre quem? Entenderam? O relato pessoal é um texto breve, né, que relata uma vivência, não é isso? De alguma pessoa, não é isso? Não foi isso que eu disse, galera? Concordam comigo? Faz um joinha aí, por favor. Isso. Número 2. Qual é o tipo de narrador de um relato pessoal? Eu disse pra vocês, né? Se eu faço parte da minha própria história, eu sou o narrador? Escreve aí pra tia Thaís. Número 3. O que está sendo relatado no texto? Converse com seus colegas e seu professor. Bom, como a sua professora não está aí do seu ladinho, mas esse vídeo está indo para você, né, galera? Esse texto, ele relata, né, a história de um menino, né, que tem ótimas lembranças, né, da sua professora, não é isso? Não é sobre isso que ele fala? Que ele sente saudades? Por quê? Porque ela era uma excelente professora para ele, né? Número 4. Como foi descrita a professora no relato? Bom, aí no relato disse que ela era o quê? Uma professora velhinha, quando ele conheceu ela, ou que ela era mais jovem? Né? Ela era velhinha ou ela era jovem quando ele começou a estudar com ela? Número 5. De acordo com o relato, o autor aprendeu a ler apenas na escola da professora Eunice? Escreva com auxílio. E aí, ele aprendeu a ler só com a professora Eunice? Nós já falamos sobre isso, sim ou não? E ele aprendeu a ler aonde? Né? Você vai colocar sim ou não, e aí você vai escrever aonde que ele aprendeu a ler, tá bom? E número 6. Você já deve ter feito algum passeio ou viagem, ou ido a uma festa que tenha te marcado. Conte-nos um pouco sobre esse dia especial, elaborando um relato pessoal, com o auxílio do seu professor ou do seu responsável, ok? Aí no número 6, você vai fazer o quê? Um relato pessoal sobre algum momento especial da sua vida. De repente você foi a um lugar que você gostou tanto de ir com a sua família, você conheceu algum lugar, você foi numa festa que você lembra que tenha sido muito especial. Lembra aí de algum dia que tenha sido muito legal pra você e escreve aqui pra tia Thaís, tá bom? Lembrando que é sempre na primeira pessoa, né? Eu fui, eu estava, certo? Ok? Entenderam todo mundo? Meus amores, essa é a nossa matéria de produção textual. E como essa é a última matéria, fechamos hoje, né, o nosso livro de produção textual, tá bem? Faça tudo com muito capricho, presta bastante atenção na sua ortografia, tá bom? Pra não errar nenhuma letrinha, mas se errar tudo bem, tá bom? Meu amor, uma chuva de beijo no seu coração e até a próxima aulinha. Tchau!